Olá, seja muito bem-vindo. E de olho em oportunidades internacionais, o Conselho Federal de Corretores de Imóveis tem fechado parcerias para explorar o potencial de negócios para o mercado brasileiro. A última iniciativa foi marcada por uma missão empresarial da Ilha da Madeira em visita ao Brasil. E para falar desse projeto e do setor que envolve hoje 600 mil profissionais e 72 mil empresas no Brasil, recebemos João Teodoro, presidente do sistema Cofece-Cresce. Seja bem-vindo aqui ao canal Empreender. Obrigado, Rodrigo. É um prazer muito grande. Eu quero primeiro me dirigir aí à tua audiência maravilhosa, né, que com certeza te assiste, e dizer que é um prazer a gente poder estar aqui para explicar um pouquinho da atividade do sistema Cofece-Cresce nesse contexto de atração de negócios internacionais para o Brasil. Prazer é todo nosso, presidente. Eu gostaria de começar perguntando sobre essa iniciativa, muito interessante, de trazer empresários da Ilha da Madeira ao Brasil para explorar um potencial tanto aqui no Brasil como lá em Portugal. E como surgiu esse interesse e essa ideia para fechar essa parceria? Pois é, você sabe que, na verdade, Brasília, nem sempre, porque é uma capital política, obviamente, nem sempre é olhada como um polo de oportunidades. E dessa vez nós conseguimos convencer o pessoal que Brasília é, sim, um polo de oportunidades, até porque o mercado imobiliário é muito ativo em Brasília. Só para você ter uma ideia, nós temos aqui em Brasília o segundo mercado mais movimentado do setor imobiliário, em Brasília. Então e sempre as pessoas pensam, bom, se vou trazer um grupo de empresários para promover negócio, vou levar para São Paulo, vou levar para o Rio de Janeiro, Minas Gerais, etc. E esquece Brasília. Dessa vez nós convencemos os portugueses que Brasília é, sim, um polo de oportunidades e eles precisavam vir para cá. O sistema Cofece-Cresce começou a trabalhar essa questão de internacionalização desde que nós percebemos que a internet era uma coisa irreversível entre nós. E a internet começou a se propagar no mundo lá por volta de 1980 e foi num crescente muito rápido. Nós, inclusive, criamos no sistema Cofece-Cresce um programa chamado PRONIT, que é Programa Nacional de Inserção Tecnológica, para fazer com que os corretores imobiliários aderissem à utilização da internet. Foi um sucesso muito grande. Em pouco tempo nós conseguimos que todos os corretores, todas as imobiliárias se conectassem. Só que aí nós começamos a perceber que havia um potencial de negócio muito grande, internacional, e que não era explorado por nós. Então começamos a fazer missões do Brasil para fora, para os Estados Unidos, para vários países europeus, inclusive para a China. Nós tivemos uma missão uma ocasião, e as pessoas começaram a se interessar então também em virem para o Brasil. E essa missão não deixa de ser já um resultado desse trabalho que a gente vem fazendo desde 2006, de internacionalização. Temos uma equipe muito boa de comunicação capitaneada pela Kátia Kubi, que você conhece, e a gente conseguiu, com o trabalho organizado por ela, trazer esse pessoal da Ilha da Madeira para cá, que saíram muito impressionados, e já temos tido vários contatos posteriores, inclusive, já viabilizando negociações e tal. Eu acredito que teremos resultados altamente significativos. Agora, isso é interessante porque é um interesse no Brasil de mercados como o mercado de Portugal, o senhor mencionou o mercado dos Estados Unidos, e nas conversas, no diálogo, nessa interlocução, qual a imagem que se tem hoje do país e das oportunidades no Brasil? E também, claro, dos empresários brasileiros claro, nesses mercados internacionais. Veja, a gente sempre pensa que o mercado internacional é uma via de mão dupla, vai e vem, né? Então, o Brasil desperta realmente muito interesse, nós percebemos isso, o Brasil desperta muito interesse, nós somos a 10ª economia do mundo. E a semana passada, eu, inclusive, andei verificando uma pesquisa, não me lembro quem foi que a divulgou, mas a informação de que nós temos o 10º PIB também do mundo. Apesar de estarmos bem lá embaixo em relação, por exemplo, aos Estados Unidos, em relação à China, mas, de qualquer forma, somos o 10º PIB, o 10º Produto Interno Bruto do mundo, né? E o potencial do Brasil é muito grande. Isso, consequentemente, atrai investidores, sem dúvida. Principalmente nesse momento, que a gente está tendo aí ainda essa guerra da Ucrânia com a Rússia, nós temos agora essa guerra entre o Hamas e o Israel, tudo isso prejudica os investimentos nas regiões mais procuradas do mundo, que são Europa, Estados Unidos, né? E fica sobrando alguma coisa de capital para ser investido. Aí o Brasil, sem dúvida alguma, estando nessa posição, nessa escala de 10ª economia mundial,
né, ele atrai investidores com toda certeza. E da mesma forma, nós temos muita gente do Brasil que se interessa em comprar apartamentos e investir mesmo empresarialmente em países da Europa, como Portugal, como Espanha e outros países. E aí a gente precisa ter um preparo para assessorar esse pessoal. Então nós temos buscado fazer com que essa multidão de profissionais que nós temos inscritos no sistema e as empresas que estão no sistema se preparem justamente para atender essa demanda internacional. E tem sido realmente muito bom, graças a Deus. Nós temos, só para você ter uma ideia, nós iniciamos um programa de treinamento de corretores para o mercado internacional. Então nós damos um curso em parceria com a NEAR nos Estados Unidos, que se chama CIPS, um curso de preparação para o mercado imobiliário. Nós já temos no Brasil cerca de 550 corretores que se formaram e se inscreveram também na NEAR para manter esse relacionamento internacional. Estão altamente satisfeitos de terem participado do curso e estarem viabilizando negócios internacionais. E aqui no Canal Empreender a gente tem um público muito qualificado de principalmente empresários, que muitos têm interesse em explorar mercados internacionais ou atrair, inclusive, investidores internacionais para o Brasil. Qual é o caminho, qual é o primeiro passo para quem tem esse interesse? De que forma iniciar esse processo? Bom, eu tenho que puxar um pouco da brasa para a nossa sardinha, obviamente. Eu acho que a melhor forma do cidadão que tem interesse em negociar internacionalmente é procurar um corretor que saiba negociar internacionalmente. Porque esse corretor ele já tem contatos com outros corretores internacionais. Você sabe que aqui no Brasil nós temos uma regulação bastante severa da profissão, como acontece, aliás, nos Estados Unidos também. Então, só pode intermediar negócios imobiliários o corretor de imóveis com formação específica e devidamente inscrito no Conselho Regional da sua região. Assim também é nos Estados Unidos, embora lá não tenha conselhos como nós temos aqui no Brasil, mas a regulação do Estado nos Estados Unidos é muito severa. Então, o que a gente recomenda? E nós temos uma lista de pessoas, de corretores, de empresas internacionais que negociam frequentemente com o Brasil. Então, esses corretores, que eu acabei de dizer, esses 550 mil, 550 mil, exatamente. Corretores, eles estão preparados para fazer esses negócios, entendeu? Então, a melhor solução, se alguém se não tem ainda essa expertise de negociar internacionalmente, é procurar um desses profissionais ou uma dessas empresas que militam no mercado internacional. Porque ele vai imediatamente contactar com alguém da onde essa pessoa tem interesse de negociar e vai oferecer todas as possibilidades negociais que ela eventualmente possa preferir. Agora, por falar nessas possibilidades e oportunidades, a gente teve alguns movimentos muito interessantes, né? Por exemplo, de um boom de Miami, e a gente sabe que o mercado ele tem fases aí. Neste momento, né, quais são as regiões que atraem, pela sua experiência, mais brasileiros e inclusive as regiões do Brasil que atraem mais estrangeiros? Nos Estados Unidos, com certeza, Miami continua liderando. Ela tem uma atratividade muito grande, né, para os brasileiros que querem investir nos Estados Unidos. Mas não só. Nós temos regiões como, por exemplo, na Califórnia, né, São Francisco, tem muito brasileiro investindo. Em Washington tem brasileiro investindo. Tem várias partes dos Estados Unidos que tem brasileiros investindo, sim. E Portugal, né, falando agora de Europa, né, Portugal também é um país que atrai muitos brasileiros, principalmente por causa da facilidade de comunicação, naturalmente. Como eles falam a mesma língua que a gente, então fica tudo mais fácil. E Portugal tem sido um país classificado como de muita segurança física, né? Segurança para a pessoa, o que lamentavelmente a gente tem uma certa dificuldade aqui no Brasil. Então, muitas pessoas preferem Portugal como destino de moradia, por exemplo, para a formação de seus filhos, etc. Então, são dois países que têm uma atratividade muito grande. Mas há negócios para todas as partes, inclusive o Canadá, na Ásia também nós temos negócios com países asiáticos, enfim, há vários lugares. Agora, nessa via de mão dupla, nessas parcerias internacionais, e do outro lado, né, o estrangeiro, ele está de olho principalmente em quais regiões do país? Falamos de Brasília, claro. Tem toda uma lógica que tem algumas vantagens, né, mas quais são as outras regiões também que os estrangeiros estão de olho? Quando a gente fala em Brasil, a gente tem a tendência de pensar, caramba, os caras vêm para cá para morar em Fortaleza, para morar em Salvador, para morar em Natal, enfim, pensa em praia. Né? Mas não é só.
Claro que esses destinos são muito procurados também. Nós temos muita gente que vem para cá com o objetivo de constituir uma segunda residência, um local agradável, onde ele possa vir. Hoje nós temos uma facilidade muito grande, que é a diferença cambial, né? O cara que ganha $2.000 nos Estados Unidos, ganha R$10.000 aqui no Brasil. Então, essa facilidade cambial, né, essa diferença cambial, tem facilitado a segunda residência em regiões turísticas, regiões de praia, etc. Mas tem muita gente que vem para cá com pretensão econômica. O cidadão vem com a intenção de investir economicamente. E aí a indústria é a que predomina, né? Vários tipos de indústrias, né? Não tem que citar uma especificamente, mas vários tipos de indústrias atraem investidores estrangeiros. E comércio também não é de se desprezar, mas é um pouco menos, mas é para a indústria realmente. E aí vem outras regiões, você vem São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, e todas as regiões do Brasil são requisitadas. Do ponto de vista turístico, nós temos também uma atratividade muito grande na região do Pantanal, na região amazônica, né? E as praias que nós acabamos de citar. Então, todas as partes do Brasil são atrativas dependendo do interesse da pessoa que vem de fora. E há oportunidades potenciais a serem explorados, inclusive iniciamos nosso bate-papo aqui falando de uma parceria com a Ilha da Madeira, né, que chama muito atenção aí para a gente ver que há interesse no Brasil em trazer investimentos para o Brasil e também de brasileiros no exterior. A gente vai continuar falando de mercado imobiliário, vamos a um rápido intervalo e depois de falar dessas parcerias internacionais, vamos voltar o olhar para o Brasil, falar do nosso mercado interno com o presidente do COFES-Cresce, do Sistema COFES-Cresce, João Teodoro, que está hoje conosco no canal Empreender. Então não saia daí, voltamos em seguida. Voltamos com a entrevista, hoje recebendo João Teodoro, presidente do Sistema COFES-Cresce, está conosco. No primeiro bloco falamos sobre parcerias internacionais para explorar e potenciais fora do Brasil e no país. Agora vamos voltar a olhar para o nosso mercado nacional. Pela sua experiência, presidente, como é que está hoje a realidade do mercado nacional no Brasil, no mercado imobiliário? Pois olha, Rodrigo, como nós conversamos um pouco nos bastidores, o Brasil tem tido uma sorte muito grande ou condições tais econômicas que fazem com que o mercado continue sempre ativo. Eu me lembro que, por exemplo, em 2008, quando nós tivemos aquela crise internacional no mercado imobiliário, aliás no mercado imobiliário não, na economia mundial, né? Pensou-se muito que nós teríamos grandes problemas no Brasil. Graças a Deus nós passamos ileso pela crise de 2008, que atingiu o sistema bancário internacional, você lembra disso? E depois, quando chegamos aí à pandemia, em 2022, né, que foi a decretação da pandemia, houve uma queda muito brusca no nosso mercado e a gente ficou muito preocupado. Realmente, nós ficamos muito preocupados naquele momento, mas graças a Deus foi só um momento, né? Houve uma queda que os economistas costumam chamar queda e recuperação em V. Caímos e recuperamos rapidamente. Em menos de 2 meses, nós já estávamos com a economia plenamente reajustada, né? Desculpe, eu falei 2020, não, foi 2020, não 2022. Porque o ano de 2019 foi para nós um ano de recuperação, porque nós tínhamos tido aquela crise econômica durante o governo Dilma, né? Que durou até mais ou menos 2016. Depois veio o governo Temer, que deu uma reajustada na economia, e o ano de 2019 foi um ano de reajuste, tudo voltava aos seus eixos. E a gente ficou muito preocupado porque poderíamos ter uma queda brusca de movimentação com o advento da pandemia em março de 2020. Mas graças a Deus foi muito rápida a queda e o realçamento da economia também foi muito rápido. E nós conseguimos, durante o ano de 2020, por incrível que pareça, manter o mesmo nível negocial que nós tivemos em 2019. Isso animou o mercado de uma maneira bastante interessante. E na continuidade da pandemia, em 2021, por incrível que pareça, nós crescemos muito em relação a 2020. Crescemos cerca de 26% em 2021 em relação a 2020. Depois deu uma estabilizada, mas mesmo assim, o ano de 2022 para nós ainda houve um crescimento da ordem de 12% em relação ao ano anterior. Então, o mercado imobiliário brasileiro ele tem se mostrado realmente vigoroso e resiliente a todos os problemas econômicos que nós possamos ter. O mercado imobiliário tem resistido. Claro que a gente hoje está assessorado por uma questão
muito interessante. Eu que sou do mercado desde 1972, vivi crises homéricas na economia e no mercado imobiliário. Mas hoje nós temos uma tranquilidade. Primeiro, nós temos um plano de financiamento habitacional para baixa renda, que às vezes dá uma rebaixada, mas continua firme, que é o tal do Minha Casa Minha Vida, né? A gente tem recursos para isso hoje, graças a Deus, e também para os outros segmentos de classe média e da classe alta, nós não temos nenhuma dificuldade hoje de conseguir crédito. Isso movimenta o mercado imobiliário. Tanto que o volume de imóveis financiados no Brasil cresceu muito nos últimos anos. Antes nós tínhamos menos imóveis financiados do que vendido com recursos próprios. Hoje essa pirâmide se inverteu. Hoje nós temos aí na faixa de 60%, 64% dos imóveis vendidos são imóveis com financiamento habitacional, ou imóvel comercial com financiamento. Então, nós temos tido uma economia que tem sustentado o mercado imobiliário. E ele é pujante, obviamente, porque o Brasil é um país em crescimento, um país em desenvolvimento. Isso faz com que o mercado imobiliário não arrefeça de jeito nenhum, a não ser que haja uma queda brusca na economia, mas hoje, graças a Deus, nós estamos vivendo momentos muito bons na economia. Importante até na questão de prestação de serviço explicar para as pessoas dessas oportunidades, dessas possibilidades. Agora, presidente, a gente falou sobre um cenário que ele é sempre desafiador, né? Um cenário brasileiro com uma taxa altíssima, mas tem aquela máxima da crise surge oportunidade. É sempre importante ficar de olho aí em novos lançamentos, novos projetos, né? Até uma oportunidade de a gente falar sobre projetos que estão saindo do papel. Sei que o senhor acompanha de muito perto ali, ou muita proximidade, um projeto audacioso lá no Rio de Janeiro, né? Seria até uma oportunidade de a gente falar um pouco sobre isso. Eu te agradeço, inclusive, pela oportunidade, porque eu tenho interesse pessoal nesse projeto, inclusive, né? Esse é o projeto Maraí. Na verdade, uma nova cidade que está sendo construída ao lado do município de Maricá, no estado do Rio de Janeiro, e que fica a 45 quilômetros apenas do centro do Rio, faz parte da região metropolitana do Rio de Janeiro, e é uma assimilação desse novo conceito de Smart City, né? Porque hoje em dia você não pode mais falar em construção de alguma coisa novidosa, né? Sem pensar nas facilidades tecnológicas que nós temos hoje à disposição. Então é um projeto que vai atender a todos os requisitos de uma Smart City, né? Com, por exemplo, a enfiação de energia subterrânea, disponibilização de energia para você abastecer os carros elétricos, né? Energia limpa disponível para todo o projeto, a água também com sustentabilidade, enfim, é um projeto de muita sustentabilidade e que é o que está pegando hoje em todo o mundo. Hoje ninguém quer investir, por exemplo, nós temos tido muito contato com investidores a propósito do que nós acabamos de falar sobre esse relacionamento internacional, e todo investidor que vai investir no mercado imobiliário, a primeira preocupação dele é com o meio ambiente, né? Todo investidor se preocupa imediatamente. E o projeto Maraí ele já ganhou vários prêmios internacionais de sustentabilidade ambiental, ecológica, enfim. É um projeto muito bem elaborado e que tem uma área muito grande, a área tem 840 hectares, dos quais apenas 6,6% serão usados para edificação. Então, é um projeto realmente bem conectado a esse preceito de sustentabilidade que hoje reina no mercado imobiliário. Agora, presidente, quando a gente fala de um projeto com esse potencial, a gente tem que imaginar também o potencial de desenvolvimento regional, de localidades, né? Um projeto como esse, ele mexe com quantos empregos diretos, indiretos, né? De que forma projetos imobiliários como esse e em outras regiões do país podem mexer e criar ali uma sustentabilidade, inclusive social. Sem dúvida. Nós temos vários projetos hoje no Brasil, nós estamos falando especificamente desse, mas tem vários projetos no Brasil, com certeza, não tão grandes, mas também igualmente sustentáveis e muito bons também. E o que a gente fala sobre isso, esse projeto especificamente, durante a fase de construção, que ele prevê investimentos aí da ordem de 11 a 12 bilhões de investimentos em reais, né? Durante a fase de construção, ele vai comportar aproximadamente 36 mil empregos, só o projeto, sem contar os empregos indiretos, que deve chegar aí na ordem de 50, 54 mil. E depois que o projeto estiver pronto, a manutenção do projeto
vai importar em pelo menos 20 mil empregos permanentemente. Então, realmente, projetos dessa natureza são projetos desenvolvimentistas, que pegam uma região, pode inclusive mudar a vocação da cidade, né? É o caso desse projeto que nós acabamos de dizer, o Maraí, que está numa região que é uma região muito bonita, mas que não era turisticamente explorada. Por que não era? Porque ela fica um pouco ao lado da rodovia que leva para a região dos lagos, embora ela esteja também na região dos lagos, no Rio de Janeiro. Então ficou um pouco isolada e servia mais como dormitório do Rio de Janeiro do que como cidade turística. E agora o Maraí está mudando esse conceito e transformando essa cidade numa cidade potencialmente turística. E óbvio, Maraí hoje, a cidade de Maricá hoje ela tem uma sustentabilidade muito grande com base nos royalties do petróleo do pré-sal. Ela recebe 60% dos royalties do petróleo do pré-sal. Então é uma Babilônia de dinheiro. Não sabe nem o que fazer com o dinheiro. Mas ela sabe, tem consciência de que esse tipo de recurso vai acabar com o tempo, né? Nós sabemos que a energia limpa vai chegar de uma forma tão forte que ninguém mais vai pretender usar o petróleo porque é poluidor, tem uma série de consequências. E a cidade precisa pensar na sua sobrevivência futura e transformar um projeto dessa natureza, ele transforma a vocação da cidade de uma vocação meramente econômica para uma vocação turística. Agora, presidente, sustentabilidade. E esse é o objetivo, né? Criar sustentabilidade, seja ambiental, social. Isso, e aquele olhar para o desenvolvimento da regional. Agora, presidente, já que a gente está falando de potenciais, de projetos, né? Antes de concluir aqui nosso bate-papo, e o ano de 2024, quais são as expectativas do setor imobiliário no Brasil? Olha, eu tenho por obrigação ser otimista sempre, né? Mas eu vejo realmente 2024, não apenas porque tenho obrigação de ser otimista, mas porque vejo realmente o mercado com muitas possibilidades, porque todas as condições do Brasil favorecem essa manutenção do mercado. Por exemplo, nós temos um déficit habitacional hoje que ainda é da ordem de 7 milhões de unidades habitacionais, isso é muita coisa. Por mais que você tenha planos e mais planos de construção de casas, nós não vamos conseguir cumprir isso. Pelo contrário, esse déficit, a tendência dele é aumentar e não diminuir. Então, nós temos um potencial de aquisição imobiliária enorme, né? A economia do Brasil é uma economia, como nós acabamos de dizer, que está na 10ª posição mundial, então nós temos muito dinheiro rolando, com muitas potencialidades. Temos todas as condições que vários outros países não têm. Por exemplo, o Brasil não tem furacões, o Brasil não tem terremoto, o Brasil não tem maremoto, não tem nenhum problema de grandeza prejudicial à economia, como tem, por exemplo, a costa dos Estados Unidos, como tem vários outros países, mesmo Portugal. Então, o Brasil atrai muitos investimentos para o mercado imobiliário por causa disso. E é um país em desenvolvimento, como nós acabamos de dizer também, ou seja, nós estamos na fase de construção de infraestrutura do país. E isso atrai, de todo modo, potencial para o mercado imobiliário. Então, eu não tenho dúvida de que 2024 vai ser um ano muito bom. Nós continuamos com abastecimento de financiamentos em todos os segmentos que comportam o mercado imobiliário, de modo que não tenho medo nenhum de 2024. E olha, em cerca de meia hora de bate-papo que conversamos sobre parcerias internacionais, sobre a realidade do nosso mercado nacional, nosso mercado local, e também já projetamos aí este ano de 2024. E eu quero agradecer o presidente do Cofece Cresce, Sistema Cofece Cresce, João Teodoro, que esteve com a gente aqui no canal Empreender, e já deixar, presidente, convites para as novas entrevistas aqui no canal. Muito obrigado. Muito obrigado, Rodrigo. Quero te agradecer muito também. É um prazer muito grande estar aqui contigo e sempre à sua disposição. E o Sistema Cofece Cresce está lá também, aguardando você qualquer hora para uma visita, tá bom? Muito obrigado, presidente. Eu quero agradecer principalmente a você que acompanhou a entrevista e também já deixar convite aqui para novas entrevistas no canal Empreender. Muito obrigado e até a próxima.